poço ao palácio. E não é sobre dinheiro. É entender que todo lugar que você passa pode ser uma preparação para o seu chamado. Afinal, Deus é especialista em reviravoltas e em fazer tudo novo. Meus 28 anos e tudo o que Jesus tem feito na minha vida até aqui. Meu nome é Inayara Cristina, sou cristã, casada, publicitária e empreendedora. Nasci em Belo Horizonte, mas moro aqui em Betim desde a minha infância. E foi aqui que o Senhor escolheu para dar início na minha trajetória. Eu costumo dizer que a minha vida foi dividida em 3 fases. Até 16 anos, entre 16 e 22, e de 22 anos até hoje. Na primeira fase, até os 16 anos, foi quando eu desenvolvi a minha personalidade. Fui criada com os meus pais juntos, uma criação regrada, colégio militar dentro da igreja, tinha uma rotina bem envolvida com Deus, meu pai pastor, minha mãe sempre envolvida nos eventos. Então, eu não tinha uma visão ampla do mundo aqui fora. E também nem tinha despertado esse desejo em mim, uma vez que o nosso convívio sempre foi mais seleto. Mas veio a segunda fase, entre 16 e 22 anos. Houve uma separação dos meus pais e eu não estou aqui para transferir nenhum tipo de responsabilidade a eles, portanto, apenas relatando o que aconteceu. Eu, como filha mais velha do casal, acompanhei todo o processo e, como grande parte das separações, inevitavelmente aconteceu uma desestruturação familiar. E aqui sim começou o despertar do sentimento de desbravar o mundo. Foram 6 anos intensos. Logo veio a terceira fase, dos 22 anos até aqui. Foi quando eu decidi sair de casa e dar sequência na minha vida. Além dessas 3 fases, eu posso descrever a Inayara com 4 atributos. Uma grande sonhadora, uma grande amiga, uma grande comunicadora e uma grande empreendedora. E não estou sendo soberba. De fato, são esses 4 atributos que hoje, com a maturidade alcançada, consegui identificar em mim, assim como você também tem os seus atributos. Por um momento, principalmente na segunda fase, eu não estava sabendo utilizar esses 4 atributos para o lado bom. Claro, posso ter extraído algo de bom, mas, em grande parte, a forma a qual eu estava vivendo só me trazia dores, frustrações e decepções. Uma grande sonhadora, porque sempre fui uma pessoa que sonho alto. Sempre sonhei com grande carro, grande apartamento, viagens incríveis, casamento príncipe e princesa. E isso porque na casa dos meus pais teve escassez? Não. Teve luxo? Também não. Simplesmente porque eu sou uma pessoa que sonha alto. Lembro uma vez que o meu marido falou, uma pessoa, ela tem uma empresinha de eventos. Eu disse, é empresinha não, é empresa. Eu não gosto do diminutivo. Uma grande amiga, porque sempre fui uma pessoa de muito relacionamento. Muita entrega, muita confiança, muito envolvimento. Eu sempre amei estar rodeada de pessoas. Eu achava incrível ter vários grupos de amigas entre aspas, né? Uma grande comunicadora. E essa comunicação me levou a lugares que eu jamais imaginava. E uma grande empreendedora, porque eu tentei de tudo um pouco. Artesanato, doces, vestuário, até chegar onde eu estou hoje. Aqui estão algumas obras de arte da grande empreendedora. O cartão de receita da marca do Corpo, um nome que eu mesma criei para minha loja de roupas. Também me aventurei no ramo de doces, onde eu iniciei na produção dos ovos de Páscoa, chocolates. Então aqui são algumas fotos. Tem registros também do artesanato, onde eu fazia canudinhos de jornal, montava cestinhas. Dentro dessas cestinhas eu colocava guloseimas, embalava e vendia. Uma grande comunicadora, por qual motivo? Como eu disse, a comunicação me levou a lugares a qual eu não imaginava. E eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Apenas para expor a minha trajetória. Então eu estive em convívio a meio de jogadores de futebol, grandes produtores de eventos de Minas Gerais,
grandes empresários, pessoas de influência, de mídia mesmo. A minha comunicação me levou a ter uma amizade duradoura no Rio de Janeiro. De modo qual ela tem uma hospedagem gratuita aqui em Betim e eu tenho uma hospedagem gratuita lá no Rio. Mas eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro sozinha e chegando lá eu a conheci, ela se chama Mayara, conheci ela no ano de 2015 e eu não me recordo bem como foi que nos conhecemos, mas só consigo ter memórias de nós duas ali nas baladas do Rio e daí seguimos a amizade. Inclusive, saudades, Mai. 2015 também foi o ano a qual eu iniciei o curso de Publicidade e Propaganda na faculdade UniBH. E como podem ver, eu amava estar em grandes grupos de amizade. Na segunda fase da minha vida, entre 16 e 22 anos, conheci tantas pessoas, mas tantas, que eu não sei como, ainda assim, eu senti um grande vazio dentro de mim. Ou melhor, hoje eu sei, né? O vazio que só Jesus pode preencher. E por fim, o ser grande sonhadora me levava a querer realizar grandes feitos. Mas nessa segunda fase, eu não estava fazendo da maneira certa, a qual Deus projetou para mim. Então tentei ser uma grande dançarina, tentei ser uma grande Miss Country, Miss Passarela, uma grande modelo, uma grande figurante em clipes de MC, até chegar na capa do Super Notícia, com fotos sensuais. E isso foi uma grande tensão entre as pessoas do meu convívio, com razão, né? E não parou por aí. Fui bastante exposta em sites do Cruzeiro, porque fui intitulada como Miss China Azul, candidatei a ser musa do Cruzeiro pelo Globo Esporte, participei de alguns programas da Band, como o Programa da Galera, enfim, um histórico extenso. Bom, em meio a tudo isso, entre 2012 e 2013, eu finalizei o meu curso de aprendizagem do Senac, onde eu fui jovem aprendiz na Ricardo Eletro. Fiz também o Senai, um histórico bem extenso, né? E nesse período, em 2012/2013, comecei a atuar como promotora de eventos e ações promocionais. Já fiz panfletagem, bandeirada, degustação, monitora de brinquedos, recepcionista, atendente de bar, portaria e até personagem vivo eu fiz, como Branca de Neve. Então, de 2012 até 2017, atuei em vários eventos e ações promocionais como promotora. Nós que somos da área chamamos de jobs. Então fiz jobs dos mais simples até aniversário de pessoas famosas, como Zezé de Camargo, Ana Mara do BBB e por aí vai. Como podem ver, dos 16 aos 22 anos, 2011 a 2017, 6 anos que foram bem intensos, né? Mas iniciou a terceira fase da minha vida. E foi no ano de 2017. 6 de março de 2017, segunda-feira, logo de manhã. Este foi o dia que eu tomei a decisão de sair de casa. Essa decisão não foi nada amigável. Devido à vida que eu estava levando, com muita saída, sem hora para voltar, sem disciplina alguma, começou a ter um desentendimento com a minha mãe. Além disso, existia conduta também dentro de casa, a qual eu não concordava. Então, juntou as duas situações e nessa segunda-feira, amanhecemos discutindo e brigando. Saí no dia com uma mochila nas costas, uma peça de roupa e escova de dente. Saí decidida a não voltar. Já que eu não estava empregada, CLT, eu então não tinha como comprovar renda, porque somente atuava como promotora de eventos. Eu disse que conseguiria um apartamento para alugar e começaria a viver a minha vida sozinha. E assim foi. No primeiro e no segundo dia, eu consegui um lugar para dormir. E por incrível que pareça, na quinta-feira da mesma semana, eu havia conseguido alugar um apartamento ao lado do condomínio a qual eu morava até pouco tempo atrás, Nova Baden. O apartamento não tinha nada, nem eu. E aí eu comprei esse primeiro fogão por R$50. Na época, ele estava enferrujado e eu fui comprei um spray, pintei ele de cinza. No banheiro, eu lembro que por eu não ter nenhum dinheiro guardado,
eu tomei banho durante mais ou menos um mês. No buraquinho que sai a água mesmo, sem o cano, sem o chuveiro, na água gelada mesmo, na água fria. No quarto, como eu não havia cama, eu peguei um papelão, coloquei alguns cobertores e dormi ali durante uns 3 meses. As minhas roupas eu colocava dobradas em cima de um papelão no outro quarto, a qual o apartamento tinha. Por várias vezes eu comi biscoito, água e sal, com água. E assim fui. E Nayara, mas e seu pai, sua mãe não te ajudavam? Eu não queria ajuda. Eles nem sabiam que isso acontecia. Eles demoraram um tempo para ir no meu apartamento justamente porque eu não queria que eles visualizassem aquilo. Continuei trabalhando como promotora de eventos. Eu já gostava da área da comunicação, né? Então passei a desenvolver um amor ainda mais pela área de eventos, ações promocionais, publicidade, propaganda e marketing. Devido aos meus atributos e aos contatos que eu consegui na segunda fase da minha vida, agora já na terceira fase, eu tive portas abertas em várias agências de promoções e eventos de BH e eu tive acesso a grandes produtores de eventos, ao maior produtor de eventos na época de Minas Gerais, a qual ele fazia vários rodeios, vários shows, e eu viajava para essas cidades para trabalhar como promotora na portaria e logo fui confiada na função de coordenadora, equipe de divulgação nas cidades dos shows que aconteciam. Este foi o último evento que nós entregamos aqui em Betim, o Betim Rural 2017, que aconteceu no bairro Bandeirinhas. Depois de março de 2017, já morando sozinha, dando sequência como promotora de eventos, eu comecei uma busca incansável por alguém. Eu queria muito um parceiro para dividir a vida, para somar comigo, para crescer junto comigo. E nisso eu comecei a me envolver com vários rapazes. Saía com um aqui, não dava certo, saía com outro, não dava certo. Comecei a colecionar frustração atrás de frustração. Já não estava com esperança mais de encontrar alguém, sabe? Mas lembram da minha primeira fase? A qual eu disse que fui criada dentro da igreja, princípios, valores, eu fui criada com base na palavra de Deus. Eu tive exemplo dos meus pais orando, é o que eu costumo dizer, com todos os defeitos que os meus pais têm. Isso é algo que eu sou eternamente grata por eles terem plantado essa semente em mim. Porque foi essa semente, quando eu estava ali frustrada, eu lembrei das cenas a qual eu via eles orando de joelho e eu decidi fazer o mesmo. Em um momento de total fragilidade espiritual, eu me coloquei para orar, para pedir por um parceiro, temente a Deus, de família, um homem trabalhador. Algumas pessoas, quando eu conto essa história, não acreditam, mas só quem está vivendo um momento de muita frustração, angústia, sabe que tenta de tudo para tentar sair daquilo ali. E eu já estava no ponto de tanta frustração com querer buscar alguém, tentei aliviar minha mente curtindo baladas e mais baladas, só para esquecer aquelas frustrações. Então, quando eu lembrei disso que os meus pais faziam, eu corri para fazer também. Então, eu sou a prova viva de que sim, vale a pena a criar os filhos na palavra de Deus. E eis que ele chega, e chega para ficar. Dia 2 de julho de 2017, saímos pela primeira vez e desde então nunca mais nos separamos. Eu e o Elton nos conhecemos de uma forma muito inusitada. Eu que vivia no meio de tantas pessoas, fui conhecê-lo justo em uma negociação. Como assim? A minha irmã mais velha, por parte de mãe, colidiu no carro dele e ele foi até a casa da minha mãe para negociar. Eu estava voltando de um evento em Alfenas e eu decidi por passar na minha mãe para vê-la.
Ao chegar lá, avistei eles em negociação. Eu era a única que estava com o telefone. Trocamos os números para que fosse resolvida a situação. Passei para minha mãe e fim. Porém, após 1 mês e meio do ocorrido, ele me envia uma mensagem: "Oi", e elogia uma foto minha. Dali começamos a conversar e tivemos este primeiro encontro, dia 2 de julho, um domingo à noite. Eu que estava tão frustrada, sem esperança em ter um relacionamento, em ter uma pessoa, pois bem, aqui estou, casadíssima. Com a chegada do Elton na minha vida, como eu viajava muito para os eventos, eu comecei a ficar longe dele. E ele começou a me incentivar a oferecer esses serviços a qual eu fazia como promotora, como agência. Por mais que eu tinha o desejo, o sonho de ter uma agência, mas era algo que eu não avistava tão cedo. Mas fui na ideia dele. Comecei a enviar mensagens, tanto no e-mail quanto no WhatsApp, oferecendo o serviço de panfletagem, degustação para aquelas empresas que eu tinha um contato salvo. E eis que surge o meu primeiro cliente, a Assistência e Proteção Veicular, que é uma proteção veicular daqui de Betim. Eu sou muito grata pelo Wilson, o Emerson, o Daniel, pela oportunidade que eles me deram para atuar no setor. Lembro que a minha primeira missão foram 20 promotoras para uma blitz que eles iam fazer em parceria com a Liberdade FM aqui na Avenida Bandeirantes. Não tinha nome da agência, não tinha CNPJ, não tinha nada. E por eles serem uma empresa grande, eles me exigiram a nota fiscal. E para isso, eu só pensei, tenho que ter um nome e tenho que registrar. Comecei a pesquisar alguns nomes diferentes e vi aquela simbologia Yang. Gostei do Yang e mesmo sem saber o significado na época, optei pelo Yang. Já tinha aprendido na faculdade que precisamos ter nomes fáceis de pronunciar. Então, escolhi ele mesmo e pronto. Registrei a Yang no dia 4 de outubro de 2017 como MEI para emitir a nota fiscal, mas daí começa a trajetória da Yang. Veio 2018 e eu considero para mim como um ano de muitas realizações. Porque a Yang, ela cresceu como nunca imaginei. Grandes empresas, marcas começaram a entrar em contato para contratar os nossos serviços. Comprei o meu primeiro iPhone, era um desejo que eu tinha. Comprei o meu primeiro carro. Visitei várias cidades a qual eu desejava conhecer. Monte Verde, Campos do Jordão, Caldas Novas. E foi neste ano de 2018 que eu decidi a voltar para a igreja. Decidi voltar a congregar. Sou muito grata pela vida do meu irmão mais velho, por parte de pai, e da minha cunhada, a qual eles me ajudaram nessa trajetória. Eles me convidaram, me levavam nos cultos lá na igreja do pastoral da pastora Rita, que na época era no bairro Teresópolis e hoje está situada no bairro Laranjeiras. E aqui, sim, começa uma nova história. Logo, entre o ano 2019. O ano 2019 eu considero como um ano de experiências, inclusive com Deus. Foi um ano que a Yang continuou crescendo, eu comecei a ter grandes experiências em eventos a qual eu não atuava. Foi um ano que eu comecei a fazer o meu devocional. Eu comecei a me questionar muito. Por que eu tenho que amar Jesus, como as pessoas dizem? Por que eu tenho que seguir Jesus, como as pessoas dizem? Então eu fui buscar por essas respostas na Bíblia. Foi aí que eu comecei a fazer meus devocionais matinal. Ao levantar, tomar meu café, eu fazia alguns estudos pela manhã. Foi um ano que eu também tive uma experiência a qual eu tentei fazer uma barganha com Deus. Lá no meu Instagram, eu compartilho um pouco mais sobre essa experiência. Eu fiz um compromisso com ele, não honrei na data, comecei a barganhar e como disciplina, ele permitiu que o meu carro fosse roubado um ano após de conquistá-lo, com tudo dentro. O meu iPhone, o celular da agência, dinheiro, material de cliente, tudo.
E eu vi aquilo ali como uma disciplina naquele momento. Tanto é que eu recordo que quando eu cheguei em casa, por mais que eu não estava feliz com a situação, eu tinha compreendido. Eu estava no banheiro e disse para Deus, eu entendi. Como Deus sonda o nosso coração, Ele viu que eu realmente tinha aprendido a não abarganhar com Ele. Tanto que uma semana após o ocorrido, Ele me concedeu um carro 10 anos mais novo do qual eu tinha, de um casal de amigos nossos que não estava utilizando, nos ofereceu com condições facilitadas para pagar. E além disso, dando sequência com os meus devocionais, como eu comecei a aprofundar na palavra de Deus, eu comecei a ficar incomodada com algumas situações, inclusive meu namoro, que eu sabia que a forma a qual estávamos não agradava a Deus. Então, no final do ano, eu sentei, conversei com ela sobre o meu posicionamento para o nosso relacionamento. Entramos no ano de 2020. Considero um ano de desafios, mas convenhamos, né? Não só para mim. Foi o ano que começou a pandemia. E qual foi o primeiro setor a paralisar? O setor de eventos e ações promocionais. Eu lembro que foi uma sensação tão ruim, porque a cada mensagem que eu recebia no WhatsApp era cancelando um job. E além disso, o Elton concordou com o meu posicionamento no final de 2019. E já no início de 2020, nós decidimos morar juntos. E dividir o teto com outra pessoa já não é fácil, né? Tem toda uma adaptação. Imagine um ano cheio de incertezas, loucura. E a condição para morarmos juntos seria assinar 2 contratos para o casamento. Então eu recordo que 2 semanas antes de estourar a pandemia, de fechar os comércios e tudo mais, nós assinamos 2 contratos do casamento no valor total de R$10.000. Imagine a nossa cabeça, mas seguimos. Mesmo com todas as incertezas e receios, decidimos também por noivar no dia 16 de maio de 2020. Seria um ano antes do nosso casamento. Quando percebi que o setor de eventos não voltaria naquele momento, eu decidi atuar no setor de gestão de redes sociais. E aí eu arrisquei em montar um escritório para Yang. Aluguei uma sala comercial ali no bairro mesmo, onde morávamos. E devido à pandemia, eles nos concederam 3 meses para pagar o primeiro aluguel. Arrisquei, mas arrisquei baixo. E logo em seguida veio a política. E aí conseguimos fechar um contrato com 2 candidatos para gerenciar as redes sociais da campanha deles. Então, literalmente, eu coloquei o pé juntamente com a fé e Deus colocou o chão. E também foi neste ano que eu entreguei o meu TCC do curso Publicidade e Propaganda. 2021 a 2021 considero como o ano do sobrenatural de Deus. Eu comecei a viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Sempre escutava dizer sobrenatural de Deus, sobrenatural, mas nunca vivenciei isso de forma com entendimento mesmo, sabe? E neste ano de 2021, eu experimentei este sobrenatural. A Yang se manteve com a gestão de redes sociais e com o merchandising. Por que o merchandising? Lembro que quando eu vi que os supermercados também não fechavam na pandemia, eu tive a ideia de começar a oferecer para as marcas promotores para repor mercadorias nos supermercados. E deu certo. Então nós mantemos a Yang com a gestão de redes sociais e o merchandising nesse período. Eu montei um baita time, um time de 12 pessoas na época, e eu tive uma frustração nas vésperas do meu casamento, onde eu precisei remodular todo o meu time, tive que treinar a equipe, mas ainda assim o Senhor me sustentou
cuidou de todos os detalhes para que eu pudesse desfrutar do meu casamento da melhor maneira. Estava com o meu chá lingerie programado e, em meio a tantas incertezas, decreto sai, decreto entra, sem aquela decisão que poderíamos fazer ou não no momento. Em meio a tantas incertezas, entra decreto, sai decreto. Lembro que eu mantive firme a data do meu chá lingerie. E quando foi na semana do evento, foi liberado para fazer, consegui realizar. E passado uma semana após o meu chá lingerie, entrou uma onda roxa, a mais alta, da qual proibia novamente todos os eventos. Assim também foi com as nossas fotos e o nosso casamento. Eu lembro que o nosso casamento, 2 dias antes, iria ser feito sob o risco de qualquer intercorrência. Nós íamos assumir o risco. Porém, quando foi na sexta-feira, dia 14 de maio, saiu um decreto liberando eventos para mais de 50 pessoas. E aí conseguimos fazer o nosso casamento tranquilamente. E assim também aconteceu com a nossa lua de mel. Estávamos programados para ir para Gramado. E lá, toda sexta-feira, saía um novo decreto. Na sexta-feira anterior, o decreto era fechando várias atrações. Quando foi na sexta-feira, dia 14 de maio, um novo decreto saiu em Gramado, liberando todas as atrações e todos os comércios. E assim, desfrutamos da melhor maneira da nossa... Veio o ano de 2022 e após esse turbilhão de sensações, eu considero ser um ano do recomeço. Lembro daqueles atributos? Uma grande sonhadora, uma grande amiga, uma grande comunicadora, uma grande empreendedora? Pois é, foram esses mesmos atributos que me levaram a uma crise existencial no primeiro semestre de 2022, como um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos da vida. Se a vida possui algum sentido, algum propósito, algum valor. E foi exatamente assim que eu me senti neste período. Depois de passar por toda a pressão da pandemia, adaptação com o time, com a agência, adaptação com o casamento, os desafios, as incertezas, eu não cuidei das minhas emoções. E eu comecei a ter vários questionamentos. Comecei a questionar: para que eu existo? Eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa esposa, não sou uma boa líder, não quero mais ter contato com pessoas. Ficava pensando: Deus não aceita mais os meus devocionais, as minhas orações. E comecei também a ter um pensamento de que eu não era capaz nem de gerar um filho, porque meu marido, ele tem um filho, né, o meu enteado. E na época, esse período todo de adaptação, em alguns momentos eu comecei a opinar em relação à criação. E as pessoas mesmo ao redor diziam: você não tem filho, você não pode questionar. Quando você tiver filho, você vai entender. E eu comecei, neste primeiro semestre, criar uma pressão em mim de que eu precisava ter um filho para provar para as pessoas de que sim, eu era capaz de opinar em algo. Comecei a perder a minha identidade. O que eu fiz para sair disso, dessa situação a qual eu estava vivendo neste primeiro semestre de 2022? Primeiro, eu reconheci que eu precisava de ajuda. Disse: estou desnorteada e preciso de ajuda. Ninguém consegue ajudar uma pessoa se ela mesma não reconhecer. Segundo, eu sempre ouvia dizer sobre psicólogos, até mesmo com preconceitos. Infelizmente, dentro da igreja, é algo que nós precisamos quebrar esse paradigma. E mesmo ouvindo sobre, eu decidi em procurar um. Estava chegando próximo ao meu aniversário e mesmo não querendo comemorar, eu decidi celebrar. Além disso, eu consegui uma terapia de casal. Foi essencial, de extrema importância para nós, porque eu lembro que o psicólogo na época falou pontos chaves, a qual tanto eu quanto meu marido e quanto nós dois precisávamos ajustar. Comecei a escutar podcasts e pregações
onde falava sobre identidade. A pastora Thalita Pereira e o Thiago Brunet foram essenciais nesse período. Entre janeiro a maio, eu não estava com forças para voltar com os meus devocionais e com as minhas orações. Mas sempre que tinha uma vontade de fazer, eu ia lá e fazia, mesmo que não fosse com constância. E logo eu fiz a minha primeira sessão com a psicóloga. Eu digo que essa primeira sessão foi crucial para mim. Não para me curar daquele mal que eu estava vivendo, mas para me mostrar que mesmo que eu possa contar com a medicina, o médico dos médicos é Jesus. Por quê? Lembro que quando cheguei na sala dessa primeira experiência que eu tive com a psicóloga, ela me perguntou o que está acontecendo. Estava com o celular em mãos, abaixou a cabeça e continuou a mexer no celular. E eu fiquei contando a minha história para ela, sem ela ao menos olhar para mim. E passado todo momento ali que eu compartilhei o que eu estava enfrentando, a minha dor, ela me disse: desculpa, eu estou com uns problemas familiares, mas eu estou entendendo tudo. Naquele momento, eu percebi que ela que estava precisando de uma ajuda e não eu. Só que eu não perdi as expectativas em encontrar um profissional que realmente pudesse me auxiliar. E eu permiti ter uma segunda experiência com uma psicóloga. Foi quando eu conheci a Crisley, que foi assim essencial para me ajudar a reorganizar os atributos da minha vida. Uma grande sonhadora? Sim, mas não se realiza tudo de uma vez. Uma grande amiga? Sim, mas nem todo mundo é seu amigo e nem deve ser. Amar e respeitar todos, mas conviver com poucos, até mesmo parentela. Uma grande comunicadora? Sim, mas devo usar esse dom da comunicação para criar pontes e edificar vidas. E no momento certo, gosto de usar como exemplo o projeto a qual eu coloquei em prática com as meninas da Maratona da Sabedoria, onde eu usei o dom da minha comunicação para captar parceiras para o nosso projeto. Uma grande empreendedora? Sim, mas nem tudo o que eu sei fazer quer dizer que eu tenho que fazer. Após isso, comecei a refazer os meus atributos para começar o segundo semestre de 2022. Sonhos, eu refiz o planejamento de 2022. Relacionamento, eliminei algumas pessoas do meu vínculo e comecei a valorizar aquelas que eu realmente desejo estar. Comunicação, eu usei esse dom para lançar o projeto devocional online Momento com Deus, de segunda a sexta, às 7h15 da manhã. Na época, em 2019, quando eu comecei a fazer os meus devocionais, eu publicava no Instagram e algumas pessoas, algumas mulheres perguntavam: como que você faz, como manter constância, por onde você começa? E começou a surgir um desejo no meu coração de ajudá-las de alguma maneira, mas eu não sabia de que maneira. E quando foi neste primeiro semestre de 2022 que eu enfrentei essa situação, eu decidi em lançar esse projeto até mesmo para me ajudar a sair daquele ciclo a qual eu estava vivendo, já que entre janeiro a maio eu não estava conseguindo ter constância nos meus devocionais. Então, uma vez que eu fizesse um compromisso com elas, eu teria que honrar. Então, seria uma forma também de me ajudar a sair daquele estágio a qual eu estava vivendo. Engraçado que quando eu lancei esse projeto, eu não tinha um planejamento específico. Eu vou entrar online, vou escolher plano. Não, eu disse apenas assim: pai, meu Deus, eu vou me colocar à disposição para fazer, mas eu vou fazer aquilo que eu já faço nas minhas manhãs. E assim, eu lancei esse compromisso com elas e, para honra e glória do Senhor, deu certo, elas apoiaram e caminharam junto comigo de segunda a sexta, às 7h15 da manhã. E como empreendedora, na agência Yang, eu retirei o setor de merchandising no ano de 2022 e logo em seguida também retirei o setor de gestão de redes sociais, para que eu pudesse focar no setor a qual eu fui plantada para gerar frutos, que é o setor de promoções
e eventos. E talvez você esteja questionando: uai, fazia devocional, congregava e teve crise existencial? Uma frase que me marcou nessa fase é: a vida e as pessoas dão sinal o tempo todo. Você só se surpreende se estiver distraído. E aí eu quero responder este questionamento contando uma experiência recente, a qual eu fui sinalizada e eu estava atenta. No ano de 2022, devido a toda essa crise existencial a qual eu enfrentei no primeiro semestre do ano, eu comecei a desenvolver uma compulsão por doce. Sempre que eu estava ansiosa, preocupada, sempre que eu estava pressionada com algo, eu comia um docinho, 2 docinhos, 3, 4, 5, até chegar em alguns momentos de muitas crises de ansiedade e eu pegar 10 paçocas dentro de um pote. Como eu voltei a fazer os meus devocionais frequentes no segundo semestre de 2022, juntamente com as meninas no projeto que eu lancei do Devocional Online Momento com Deus, eu comecei a experimentar outros níveis de relacionamento com Deus. Este projeto deu sequência em 2023 e quando foi de 2022 para 2023, eu fui incomodada. E Nayara, essa busca por doce no seu momento de ansiedade não está certo. Até então, estava tudo bem com a saúde, mas o que aqueles doces poderiam me levar lá na frente? Tudo que pode se tornar um vício na sua vida, nós precisamos controlar. E eu lembro que eu fui no médico e a doutora me falou: você deseja um remedinho para controlar a ansiedade? Eu, não, obrigada. Vou tentar de outra maneira. Por quê? Voltei para casa e no dia 15 de janeiro de 2023, eu lancei um propósito de jejum durante 30 dias sem doce. Foram 30 dias a qual eu troquei o doce por uma fruta. Sempre que eu tinha vontade de comer um doce, como eu estava no propósito, eu comia a fruta. Era a mesma coisa? Não, mas eu comia a fruta. Então, neste período, eu cortei balas, chicletes, pirulitos, todos esses tipos de guloseimas a qual eu consumia neste momento que eu estava ansiosa. Após esses 30 dias de jejum, eu desenvolvi um autocontrole por doces inexplicável. Hoje, em momentos a qual eu me sinto ansiosa, eu percebo que estou querendo ficar ansiosa por algo, se eu estou pensando em comer um doce, eu já faço uma reflexão: opa, é por vontade ou pela ansiedade? E se eu percebo que é pelo momento que eu estou ali pressionada ou ansiosa, eu já opto por uma fruta. E por que eu fiz isso? O meu refúgio no momento da ansiedade, ele não pode ser um doce, e sim Jesus. Então, nesses momentos, são momentos que eu busco, oro, peço a Ele para acalmar o meu coração, acalmar os meus ânimos, para conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, nesta experiência, eu tive um sinal. E como eu estava atenta, eu decidi mudar, eu decidi resolver isso. No primeiro semestre, a vida e as pessoas deram sinal o tempo todo, mas eu estava distraída. Eu anulei as minhas emoções, eu não cuidei das minhas emoções, eu não cuidei dos meus sentimentos, que foram o que me levaram para essa crise existencial. Aprendi nesse período que depressão, para mim, é sobrecarga de emoções não resolvidas. Aprendi que você não vai agradar a todos. E se você está buscando isso, você está querendo ser melhor que Jesus, porque nem Ele agradou a todos. Aprendi que as pessoas te querem ver bem, mas nunca melhor que elas. Aprendi que eu tenho que amar as pessoas, mas eu não preciso conviver com quem não tem os mesmos princípios que os meus, até mesmo parentela. Aprendi que se tem uma coisa que faz as pessoas ficarem iradas com você,
é a sua prosperidade. Aprendi que a vida é como o tabernáculo, o átrio, o santo lugar e o santíssimo. O átrio é a multidão, é com quem você compartilha o que as pessoas precisam ouvir, o que inspiram as pessoas. O santo lugar são as pessoas que você escolhe para sentar à mesa junto com você. E o santíssimo é a sua intimidade com Deus. E mais, você não é o que as pessoas dizem, e sim o que Deus disse sobre você. Me disseram que eu seria uma indigente, sem futuro, uma mulher de programa, me disseram várias coisas. E hoje estou aqui, vivendo a cada dia, experimentando da boa vontade do sobrenatural de Deus na minha vida. Para concluir essa minha história, eu quero deixar aqui qual é o meu segredo para chegar onde eu estou hoje. Rendição. Lá atrás, eu me rendi a orar, pedindo a Deus por um parceiro. Lá atrás, eu me rendi a voltar a congregar. Lá atrás, eu me rendi para aprender mais sobre a palavra de Deus, buscar mais sobre a tua palavra. Eu rendi a lançar um projeto de devocional online, confiando na vontade dele. Decidi viver não mais por mim, e sim por ele e para ele. Decidi não fazer nada sem conversar primeiro com ele. Peço o sinal de toda decisão que eu tenho a tomar. Tenho paciência para esperar, porque de fato eu experimentei e experimento a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Hoje eu estou desfrutando de sonhos a qual o Senhor realizou na minha vida, na vida do meu marido nos últimos tempos. E tenho a seguinte conclusão: o mundo é ilusão. Ele não tem nada além para te oferecer do que falsos amores, falsas esperanças, falsas expectativas, falsas alegrias. O melhor da vida você só desfruta na presença de Deus. Sonhe alto, mas com os pés no chão. Essa sou eu, conforme descrito na bio do meu Instagram. Uma vida liberta através do relacionamento com Jesus, cristã, casada, publicitária, empreendedora, idealizadora do devocional Momento com Deus, e serei tudo aquilo que Deus me chamar para fazer. Rendida estou.